Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025. Nessa rodada a gente vai ter muitos jogos interessantes, tá galera? Vamos ter Liga Europa, vamos ter Conference League, né, qualificação, vamos ter Copa do Brasil, vai ter uma grade aí muito boa, e com isso eu separei 11 jogos pra gente brincar nessa rodada aí, tá? Pra gente estar analisando juntos aqui nesse vídeo. Final do vídeo aí, como é de costume, vou estar deixando o bilhete pronto, bilhete de alavancagem e um bingo no finalzinho, tá? Então já vai deixando aí seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, que é muito importante, tá? O seu like ele ajuda muito no meu trabalho aqui no YouTube e também ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo está sendo útil e assim compartilhar esse vídeo com mais pessoas aqui dentro, né? Então deixa seu like, se inscreva no canal e comenta, tá? Comenta bastante também, que é importante. Lembrando a todos vocês que o grupo VIP, galera, tá com a promoção, tá? É grupo vitalício agora, pagamento único. Você vai pagar apenas uma vez e vai ficar no grupo para sempre, lembrando que as vagas são limitadas, tá? Tem um pouco menos ali de 40 vagas disponíveis, então se você tem interesse de entrar aí no grupo VIP vitalício, corre lá e me chama no WhatsApp que eu vou estar passando as informações para vocês, tá? O número tá aí na descrição do vídeo, é só você me chamar lá que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, fechou? E vamos dar uma olhada na grade de jogos aqui, deixa eu mudar a tela para vocês e pronto. A gente vai dar uma olhada agora na grade de jogos dessa quinta-feira, tá? A gente vai ter aqui Campeonato do Catar, né? Vamos ter o Al Rayyan, que é ótimo para analisar mercado de gols, né? Aí vamos ter aqui Conference League, Liga Europa, né? Tudo qualificação, né? Jogos aí decisivos aí para ver quem vai para a fase de grupo aí da Conference League, da Liga Europa. Aí vamos ter também Copa do Brasil, né? Jogo aí entre Bahia e Fluminense, e Copa da Argentina, né? Muitos jogos aí nessa rodada de quinta-feira. E o primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, galera, é o jogo aqui do Campeonato do Catar, né? A gente vai ter o Al Rayyan. Al Rayyan aí, que é onde o Roger Guedes joga, se eu não me engano, né? É quase certeza, né? Contra o Al Duhail. Esse jogo que acontece meio-dia e meio, válido pela terceira rodada, né? Início aí, né? E a gente vai ver que nessas duas primeiras rodadas o Al Rayyan venceu uma e perdeu uma, né? Na estreia venceu por 3-1 e no último jogo perdeu de 4-2, né? Então dois jogos aí batendo ambos marcos e batendo mais 2 gols e meio, só para vocês terem uma noção. Já o time do Al Duhail nos dois jogos que fez até o momento, né? Um empate e uma derrota, né? Na estreia empatou em 1-1 e no último jogo perdeu de 1-0. Agora aqui no confronto direto, galera, a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que o Al Rayyan venceu uma vez, o Al Duhail venceu 2 e teve 2 empates, né? Então esse jogo aqui, ele tá ótimo pra gente pegar o mercado de gols, tá? Eu acredito que vai ser um jogo aberto aí com pelo menos 3 gols ou mais e possivelmente vamos assistir também um ambos marcos, né? Especialmente que esse time do Al Duhail aí costuma ser uma pedra no sapato do Al Rayyan. Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para a Conference League, né? A Liga da Conferência aí, qualificação. A gente vai ter o jogo de volta entre Fredrikstad, da Noruega, contra o Crystal Palace, da Inglaterra. 1h da tarde esse jogo. O primeiro jogo, galera, o Crystal Palace venceu apenas por 1-0, né? Foi um placarzinho magro e agora vai ter que correr atrás aí do prejuízo, porque o Fredrikstad em casa, com o apoio de sua torcida, vai querer aí fazer história igual o seu companheiro aí, né? Seu compatriota, o Bodo Glimt, fez na Champions, né? O Bodo Glimt que vai participar da Champions aí, conseguiu a classificação, e o Fredrikstad quer entrar nessa onda também e acabar se classificando aí para a Conference League, né? A gente vai ver os últimos 5 jogos do Fredrikstad, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, e os últimos 5 jogos do Crystal Palace, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto apenas esse jogo, né, onde o Crystal Palace venceu fora de casa, e na minha opinião, galera, o Fredrikstad jogando em casa, ele vai tentar fazer graça, tá? É uma equipe que não vem de um bom momento, especialmente em casa, né? 2 vitórias e 3 derrotas, mas com o apoio de sua torcida aí, podendo conseguir uma classificação aí, que seria um feito e tanto aí para a equipe da Noruega, né? Acredito que eles vão com tudo, né? Então com isso a gente vai ter um jogo aberto, tá? Acredito que diferente do primeiro jogo, a gente vai ter um jogo aqui com muitos gols. Primeira opção que eu deixo para vocês é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 2-1 fora, né? Querendo ou não, o Crystal Palace tem uma equipezinha melhor, então vamos pegar 2-1 fora.
agora, mas pode acontecer um empate com gols aí, 2-2 ou quem sabe até um 3-3. Agora o próximo jogo aqui da Conference League a gente vai ter o Besiktas jogando em casa contra o Lausanne, né? Uma equipe da Turquia contra uma equipe da Suíça, 2 horas da tarde. O primeiro jogo lá na Suíça ficou um empate de 1-1, querendo ou não foi bom pro Besiktas, né? Que agora jogando em casa vai tentar buscar essa classificação, né? O Besiktas nos últimos 5 jogos em casa, 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o time do Lausanne fora de casa nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Acredito que o favoritismo aqui é do Besiktas, tá, galera? O confronto direto tem apenas esse jogo, né, que foi o jogo de ida, mas eu acredito que agora jogando em casa na Turquia, o Besiktas vai conseguir vencer aí a classificação, né? Aí tá pagando 1,44, cara, a vitória do Besiktas, uma oddzinha boa até para pegar ali no ao vivo acima de 1,50 fazer uma entrada simples, né? Então a primeira opção que eu deixo para vocês é a dica casa vence, Besiktas para vencer, e a segunda opção a gente pega mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Besiktas. Agora o próximo jogo aqui da Conference League, galera, a gente tem o Alkmaar, né, o AZ da Holanda contra o Levski da Bulgária. 2h30 da tarde esse jogo. O primeiro jogo, o Alkmaar conseguiu um ótimo resultado jogando lá na Bulgária, vencendo por 2-0, né, fora de casa. E agora tem aí o empate ao seu favor, além de poder perder até por 1 gol de diferença que está classificado, né. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, Alkmaar tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Levski, jogando fora de casa, tem 2 vitórias e 3 empates. Confronto direto, galera, a gente vai dar uma olhada aqui, teve 2 jogos lá em 1980 pela Copa da UEFA, que nem existe mais, né? Eu acho que não existe mais, né? Mas só de curiosidade, né? Foram 2 vitórias aí nesse confronto aí do Alkmaar e 1 empate, né? Então, assim, só por curiosidade esses 2 jogos aqui, tá? O último aqui é até relevante, mas agora os outros 2 ali de 1980, que eu nem sonhava em nascer, é só de estatística e curiosidade mesmo, tá? Então aqui nesse jogo, galera, a gente vai dar uma olhada aqui na odd pro Alkmaar vencer, tá pagando 1,40, na minha opinião tem grande valor, tá? Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, Alkmaar para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para Alkmaar. Agora o próximo jogo é Liga Europa, né? A gente vai ter aqui Europa League, qualificação, jogo de volta entre o Utrecht da Holanda contra o Zrinjski, que é da Bielorrússia, se eu não me engano, tá? Jogo 3 horas da tarde, o primeiro jogo, o Utrecht jogando fora de casa venceu por 2-0, né? Deixa eu só confirmar aqui, é Bielorrússia mesmo, né? Bósnia, corrigindo. É Bósnia-Herzegovina. Então essa equipe do Zrinjski da Bósnia, né, acabou perdendo em casa por 2-0 e com isso o Utrecht tem um empate e pode perder até por 1 gol de diferença para se classificar aí para a fase de liga, né, dessa Europa League. Nos últimos 5 jogos aí o Utrecht, 4 vitórias e 1 derrota, isso jogando em casa, né, e fora de casa o Zrinjski tem 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto, galera, teve 2 jogos lá em 2019 pela Liga Europa também, ficou 2 empates, né, de 1-1. E agora recentemente esse jogo de ida onde o Utrecht ganhou fora de casa por 2-0. Com isso, eu particularmente acredito aí que o time da casa é favorito para vencer, né? Então, primeira opção, casa vence, e a segunda opção a gente pega aqui menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, talvez 1-0. Agora o próximo jogo aqui da Liga Europa, né, da Europa League, a gente vai ter o Young Boys, né, nosso querido Young Boys jogando em casa contra o Slovan Bratislava. Esse jogo aí que é válido aí pelo segundo jogo aí, né, o primeiro o Young Boys venceu lá na Eslováquia por 1-0 e agora jogando em casa diante de sua torcida na Suíça, vai tentar buscar mais uma vitória e conseguir essa classificação, especialmente que foi 1-0, então não tem nada decidido ainda não, tá? 3 horas da tarde esse jogo, os últimos 5 jogos do Young Boys em casa, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Slovan Bratislava fora de casa, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No confronto direto, galera, teve alguns jogos, né? Teve jogos pela Liga Europa, pela Champions. O Young Boys venceu 4 vezes e empatou 1, né, nesses últimos 5 jogos, né? 3 jogos pela Liga Europa e 2 pela Champions de 2021, né? Onde o Young Boys empatou fora de casa e jogando em casa venceu, né? Então aqui, galera, o jogo tá aberto, né? Tem tudo para poder aí a gente assistir aí um jogo com pelo menos 1 gol no primeiro tempo, pagando 1,33, na minha opinião tá ótimo. E para assistir um jogo aí com ambos marcam, talvez, né? Especialmente que o Slovan vai sair pro jogo para tentar reverter essa situação. Então, primeira opção aqui, mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1.
Agora vamos aqui para mais jogos da Conference League, né? Vamos ter aqui a Fiorentina jogando em casa contra o Polícia. É a equipe da Ucrânia, né? Eu particularmente é a primeira vez que eu estou ouvindo falar nessa equipe, tá, galera? 3 horas da tarde, Fiorentina vai estar jogando em casa. O primeiro jogo meteu 3-0 jogando lá na Ucrânia e tudo indica que vai vencer novamente, tá? A princípio eu acho que vai ser num estádio diferente, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos da Fiorentina em casa. São 3 vitórias e 2 empates, né? Não perdeu nesses últimos 5 jogos, iniciou bem também aí o campeonato italiano, né? Acabou vencendo no primeiro jogo e na segunda. Foi no primeiro? Não, isso aqui já é do ano passado, né? Acabou empatando na estreia, na verdade, né? Empatou em 1-1 fora de casa. Não foi ruim fora de casa, né? Já o time aqui do Polícia, né? A gente vai ver aí 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos. Não tá vivendo um momento nada legal, né? Confronto direto apenas esse jogo. E aqui, galera, eu acredito que a Fiorentina vai vencer novamente. E acredito até que tem chance de marcar uns 2 gols ou mais, né? Então, primeira opção aqui, casa mais de 1 gol e meio. No caso, a Fiorentina para marcar 2 gols ou mais, independente do resultado. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui, casa vence no primeiro tempo, né? Fiorentina para vencer o primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou repetir o placar aí de 3-0, como foi no primeiro, né? 3-0 para Fiorentina. Agora o outro jogo que a gente vai ter aqui na Conference League é o Raio Vallecano da Espanha contra o Neman da Bielorrússia, né? É da Bielorrússia? Deixa eu confirmar agora se é Bielorrússia mesmo, galera. Esse daqui é da Bielorrússia, né? Belarus. A gente vai ter esse jogo aí. O primeiro, o Raio Vallecano jogando lá na Belarus, né? Na casa do Neman, venceu por 1-0. E agora tem o empate a seu favor, né? Só que o jogo tá aberto, né? Tudo pode acontecer. O Raio Vallecano jogando em casa aí nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E o Neman fora de casa nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Acredito que é um jogo interessante para gols, né? É um jogo interessante para gols. A gente vai dar uma olhada aqui, por exemplo, o mais de 2 gols e meio. Mais de 2 gols e meio tá pagando 1,44. Poderia ser um odd melhor, mas eu acredito que tem chance de bater, né? Porque o Neman vai sair para o jogo. E também vamos ter chance de assistir aí gol das duas equipes, tá, galera? Eu acredito que o Neman aí vai tentar surpreender e com isso tem chance de marcar um golzinho, né? Então, a primeira opção aqui a gente vai com a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Raio Vallecano. Agora, o nosso último jogo aqui da Conference League, galera, a gente vai ter aqui o Mainz da Alemanha, né? A gente vai ter o Mainz aí jogando em casa contra o nosso querido Rosenborg da Noruega. 4 horas da tarde esse jogo. O primeiro jogo, o Rosenborg surpreendeu, né? Jogando lá na Alemanha, venceu por 2-1, né? A gente vai ver aí que o primeiro jogo aí, o Rosenborg, na verdade jogou em casa, né? Minto. Jogando em casa, venceu por 2-1 e agora ele vai ter que segurar pelo menos um empate para garantir, né? Vai estar jogando na Alemanha agora e vai tentar garantir aí pelo menos um empate para conseguir a classificação. Só que é aquilo, né? O Mainz é uma equipe chata, né? Porém, não vai viver um momento legal, né? Se a gente for pegar os últimos 5 jogos aqui no geral, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, oscilando bastante. Jogando em casa nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Rosenborg fora de casa, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Confronto direto teve apenas esse jogo, né? Onde o Rosenborg venceu. Então aqui, galera, o mercado de gols é mais interessante, tá? Acredito que assim como no primeiro jogo foi um jogo aberto com 3 gols, acredito que esse segundo aqui não vai ser diferente, tá? Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de meio gol no primeiro tempo e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 casa, né? Acredito que esse jogo aí vai para prorrogação, possivelmente pênalti. Então 2-1 aí para o time da casa, pro Mainz. Agora vamos ter os jogos da noite aqui, né? Vamos ter Copa do Brasil. A gente vai ter aqui quarta de final, jogo entre Bahia jogando em casa, contra Fluminense. 7h30 da noite esse jogo, válido pelas quartas de final, primeiro jogo, né? Primeiro jogo Bahia vai estar jogando em casa e o Bahia vem de uma sequência muito boa de 3 vitórias seguidas, né? Venceu o Corinthians no Brasileirão, aí venceu o Ceará na Copa do Nordeste, se eu não me engano, né? Deixa eu confirmar, é a Copa do Nordeste, e na última rodada venceu o Santos pelo Brasileirão por 2-0. Já o time do Fluminense, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Confronto direto aqui a gente vê que tem o equilíbrio total, né? Bahia venceu 2 vezes, Fluminense venceu 2 e teve um empate, né? E detalhe, né? As 2 vezes que o Bahia venceu foi jogando em casa. E as 2 vezes que o Fluminense venceu foi jogando em casa, né? Só esse empate aí pela Série A recente, inclusive, né? Foi no começo desse mês aí, ficou um empate de 3-3, né? Um empate bem aleatório. E aqui nesse jogo, excelente para gols, né, galera? A gente vai ver aqui, por exemplo, mais de 1 gol e meio na partida.
Tá pagando aí 1,44 na Betano. Na minha opinião, tá ótima essa odd, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Bahia, né? Primeiro jogo aí, acredito que o Bahia vence. Não sei se vai conseguir a classificação. Agora o último jogo aqui, Copa da Argentina. A gente vai ter União Santa Fé jogando em casa, teoricamente em casa, né? Porque vai ser uma localização neutra aqui, né? É o mandante, vamos dizer assim. Contra o River Plate. 9h15 da noite esse jogo, né? Válido pelas oitavas de final. União Santa Fé nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, né? Equipe que adora empatar. E o time do River Plate não está muito diferente não, né? 1 vitória e 4 empates nesses últimos 5 jogos. Confronto direto, o River Plate venceu 3 vezes, União Santa Fé venceu 1 e teve um empate, né? Então assim, tem o favoritismo aí do River Plate para vencer esse jogo, né? Talvez aí a gente pegar uma vitória do River Plate com empate anula. Mercado de gols, não sei se é interessante, porque se a gente for ver aqui os últimos jogos aí, ó, 1-0, 1-0, 0-0, só que aí teve aqui 5-1, 4-0. Então assim, costuma ter uns placar aí bem aleatório, né? Às vezes saem poucos gols, às vezes saem muitos. Então aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica fora vence com empate anula, né? River Plate com empate anula. E a segunda opção a gente pega aqui mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 por River Plate. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa quinta-feira, tá? E agora eu vou deixar para vocês aí os bilhetes, né, da rodada, né? A gente vai ter o bilhete padrão, bilhete de alavancagem, no finalzinho o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada, ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né? O nosso bilhete para essa quinta-feira, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou aqui, o jogo entre Fredrikstad e Crystal Palace, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Aí o segundo jogo, o Trash contra o Zilinski, a gente pegou vitória do Trash. E o terceiro jogo, Bahia e Fluminense, a gente pegou Bahia mais de meio gol, né? No caso, Bahia para marcar um golzinho pelo menos, independente do resultado final, tá? Aí aqui a gente teve uma odd total de 2,22. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$222,57. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, né? E ele ficou assim, ó. O nosso bilhete de alavancagem, galera, a gente pegou 3 jogos também, tá? O primeiro jogo que a gente pegou, Fredrikstad e Crystal Palace, a gente botou aqui Fredrikstad para ter um escanteio pelo menos no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo aí, Fredrikstad tem que marcar um escanteio só e já é green. Se marcou um escanteio, já deu bom, independente aí se vai ter mais por Crystal Palace ou por Fredrikstad. Fredrikstad tem que ter um escanteio aí no primeiro tempo. Aí o segundo jogo a gente pegou aqui Young Boys e Slovan Bratislava. A gente pegou Young Boys para marcar um gol na partida, que também é bem safe de bater, tá? Aí o terceiro jogo, Bahia e Fluminense, a gente botou ambas equipes para receber um cartão na partida, tá? Bahia tem que receber um cartão, o Fluminense também. Se é vermelho, amarelo, não importa. Tem que receber um cartão cada um. Aí no final aqui, o nosso bilhete de alavancagem gerou uma odd de 1,50, tá? A gente fez uma simulação aqui com R$100 para voltar R$150, tá? Lembrando que o bilhete aí de ontem bateu, tá, galera? O bilhete de ontem bateu. Então a gente está vivo aí nessa alavancagem, quem está começando com a alavancagem, mas você também pode estar utilizando como bilhete mais seguro, né? Para você que gosta aí de uma odd mais baixa, de um mercado mais seguro, isso daqui também é uma boa opção, tá? Agora eu vou deixar para vocês aí o nosso bingo, tá? E o bingo da rodada ficou desse jeito, ó. O nosso bingo a gente pegou 6 jogos. O primeiro jogo aqui, né, Campeonato Qatar, jogo entre Al Rayyan e Al Duhail, a gente pegou mais de 2 gols e meio na partida. Aí o segundo jogo, Besiktas contra o Lausanne, a gente pegou vitória do Besiktas. Aí terceiro jogo, o AZ, né, o Alkmaar, AZ contra o Levski, a gente botou vitória do AZ, vitória do Alkmaar. Aí o quarto jogo, Mainz contra Rosenborg, a gente pegou mais de meio gol no primeiro tempo. Aí o quinto jogo, Bahia e Fluminense. Pegamos aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo aqui, né? O terceiro não, né? O sexto jogo, né? O sexto e último jogo, Copa da Argentina, União Santa Fé contra o River Plate. A gente pegou o River Plate para marcar um golzinho pelo menos na partida. No final a gente teve uma odd aí de 6,57, tá? Uma odd aí bem interessante para esse bingo que, na minha opinião, né? A lógica tem tudo para bater esse bingo, né? Eu não botei nada aqui de absurdo, pegamos só a lógica mesmo.
mesmo, né? Besiktas para vencer, AZ, mercado de gols. Então acredito que tem grande chance aí do nosso bingo bater, né? Eu fiz uma simulação aqui só para vocês terem uma noção que R$ 50, por exemplo, volta 328, né? Um possível retorno aí de R$ 328, o que é bem interessante, tá? Então isso daí é o nosso bingo, sempre lembrando aí que bingo é pra gente brincar, tá? Botar aquele famoso troco do pão, valor baixo, no máximo 1% da sua banca, tá? Se sua banca for muito baixa aí, coloca R$ 2, R$ 3, não passa disso não, porque é um bilhetezinho que tem a lógica para poder bater, porém, como tem 6 jogos, acaba dificultando um pouquinho, fechou? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, dos bilhetes, né, que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, compartilha também bastante aí, tá, galera? E lembrando a todos vocês que quem tiver interesse em entrar no grupo VIP, né, quiser saber mais informações, me chama lá no WhatsApp, tá? O número tá aí na descrição do vídeo. Lembrando que o grupo agora é vitalício, é pagamento único, valorzinho bem simbólico ali. Você vai pagar uma vez e vai ficar no grupo para sempre, recebendo palpites e bilhete, bingo todos os dias. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!